Olá, espero que estejam todos bem. Uma alegria e privilégio compartilhar mais essa reflexão. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Paulo também trata dessa nossa nova condição em Cristo, em Colossenses capítulo 3, versículo 11, quando diz: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Em seguida, afirma que, portanto, como povo de Deus, devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos uns dos outros, como o Senhor nos perdoou. Que devemos nos revestir do amor de Deus. E no versículo 15 diz, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Paulo, segundo essas afirmações de Paulo, não há mais diferença entre aqueles que creem em Jesus, nem de gênero, nem de classe social, nem de religião, nem de origem, etnia ou nacionalidade. Por meio da fé em Jesus, nos tornamos todos filhos de Deus, somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um em Cristo Jesus. Portanto, não faz mais sentido haver guerras, disputas, lutas entre nós. Deveríamos todos viver em paz, unidos no amor de Deus. Veja, Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de paz. No seu discurso de despedida, antes da sua morte, João capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E após ressuscitar, a primeira coisa que disse aos seus discípulos, quando os encontra reunidos, foi: paz seja com vocês. João capítulo 20, versículo 19. Então veja, nosso Deus é um Deus de paz e nos chama a viver em paz. E foi assim que os nossos irmãos viveram nos primeiros séculos de vida da igreja. Porém, algo estranho acontece que interrompe essa nossa tradição de amor, de união e de paz, engajando a igreja em violentas guerras. Para Brian Zand, a maior infidelidade da igreja tem sido servir aos senhores da guerra. Ele recorda a lenda hagiográfica, em que Constantino, na véspera, o imperador, na véspera da batalha na ponte de Milvia, que ele teria visto uma cruz nos céus com essas palavras: sob este signo vencerás. E segundo Brian, esse foi o começo da matança em nome da cruz. É um grotesco abandono da não violenta tradição de paz que a igreja havia defendido durante 3 séculos, e que mais tarde levou às duas grandes guerras mundiais na Europa, onde cristãos batizados se massacraram aos milhões em nome da sua lealdade nacional. E veja, milhões de cristãos também morreram lutando uns contra os outros, em nome da sua lealdade não apenas nacional, mas da sua lealdade religiosa ou denominacional, como ocorreu na que ficou conhecida a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648 na Europa, que envolveu potências católicas e protestantes, e outras mais. E infelizmente, massacres como estes, envolvendo cristãos, continuam acontecendo ainda hoje. As atenções mundiais estão voltadas para esse conflito no leste europeu, mas a guerra na Ucrânia não é a única em andamento no mundo. Segundo o levantamento da ACLED, em 2022, pelo menos 28 países apresentavam conflitos ativos ou de algum combate armado. E nessas guerras, certamente, cristãos
eram forçados, né, levados a combaterem uns contra os outros. E então veja, se não há mais quaisquer diferenças entre nós, como afirma Paulo, né, como cristãos, né, naqueles que creem em Jesus, né, como podem, né, os cristãos se massacrarem uns aos outros em nome da sua lealdade nacional, denominacional, política ou ideológica, ou seja, é, é, qualquer outra diferença, né, qualquer outra razão. Né? Eu penso, né, no dilema que enfrentam os nossos irmãos cristãos, né, ucranianos e russos, tendo que lutar uns contra os outros. Como afirma Paul Tournier, né, ele diz, né, que mesmo os cristãos são incapazes de resolver esse dilema. E eles se sentem presos entre duas culpas: a de aprender a matar, se são soldados, e a de trair o país, que garante a sua segurança caso neguem-se a matar. Veja, é difícil, né, compreender hoje em dia, né, tantas guerras em nossa geração. Nós evoluímos tanto como seres humanos, né, nos últimos séculos, mas parece que algumas coisas não mudam. Em um mundo tão conectado, né, tão evoluído, como podem existir ainda guerras sangrentas entre nós? A evolução tecnológica, né, e de conhecimento humano não foram capazes de acabar com a guerra. Mas será que a igreja seria capaz? O que aconteceria se a igreja parasse de servir aos senhores da guerra? Né, como seria se os cristãos de todo o mundo redirecionassem a sua lealdade à sua nova identidade em Cristo, né, retornando àquele passado primitivo da igreja de renúncia à guerra e de declaração de paz? Para Brian Zandi, é nisso que se encontra o futuro da igreja. E certamente, este é o caminho para uma vida de união e paz. E somente quando, né, o nosso amor, né, e vínculo em Cristo for maior que as nossas diferenças e vínculos terrenos, né, conseguiremos colocar fim às guerras, né, entre nações, e não somente, né, mas também aos conflitos e lutas em âmbito nacional, político, né, ou particular, social ou familiar. Não sei se vamos conseguir viver plenamente, né, essa união de amor e paz, que Deus nos chama para viver enquanto ainda estivamos por aqui, né, nessa terra. Até porque nem todos querem essa paz. Mas um dia certamente a viveremos. É importante defendermos e amarmos a nossa pátria terrena, mas nós não podemos esquecer que a nossa, né, superior e verdadeira pátria é celestial. Precisamos reconhecer, assim como fizeram os nossos irmãos, né, de fé de Hebreus 11, né, de 1 a 16, né, que nós somos também, né, nessa terra passageiros, né, estrangeiros, peregrinos, e que nós esperamos uma pátria melhor. Isso é uma pátria celestial, que mais do que sermos israelitas ou palestinos, brasileiros ou italianos, ucranianos ou russos, nós somos cristãos, pertencemos a uma pátria superior, somos concidadãos do reino de Deus. Um dia estaremos todos juntos diante do trono de Deus, como afirma João na sua visão em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, que ele diz, né, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Né? E eles estavam de pé diante do trono, né, e do Cordeiro com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Veja, a nossa nova identidade em Cristo é mais importante que as nossas diferenças. Nós somos diversos, temos culturas, procedências diversas, contudo nós temos algo muito mais valioso em comum. Nós somos todos irmãos em Cristo, somos filhos e filhas amados de Deus. E temos um futuro em comum. Portanto, como igreja, devemos renunciar à guerra e declarar a paz. Que Deus te abençoe, com graça e paz em nome de Jesus. Amém.